Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, com toda a sua família. E hoje entramos aqui no episódio número 3 do nosso estudo, da série de estudos sobre o plano perfeito. Esse episódio de hoje ele vai falar da queda, E nós vamos ver nesse episódio uma mudança drástica ocorrida na criação de Deus, a partir do ser humano que foi criado à sua imagem e semelhança. Uma decisão errada desses seres fez com que o contexto em que viviam mudasse, afetando a própria identidade deles. Então, em Gênesis 2, nós vimos que Deus delegou ao ser humano administrar a terra criada e desfrutar dos seus muitos bens. Porém, no verso 16, Deus faz um alerta de suma importância ao homem, antes mesmo de ter criado a mulher. Ele diz a ele assim: olha, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. O homem assimilou isso e com toda certeza ensinou à sua mulher posteriormente. E tudo ia bem, até que certo dia, um encontro da serpente com a mulher no jardim, próximo à árvore do conhecimento do bem e do mal, a armadilha foi colocada diante de Eva. Vamos ler então esse relato que está em Gênesis no capítulo 3, a partir do verso 1, que diz: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? Vejam que ela começa distorcendo a palavra de Deus, colocando um pensamento de que Deus não lhes tivesse dado a provisão. Mas daí ela responde, Eva responde para a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela, do contrário vocês morrerão. Daí a serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aqui, a serpente evoluiu na persuasão à mulher, Primeiro, ela jogou uma pimenta para colocar uma dúvida sobre a fidelidade de Deus. E agora, joga uma pimenta mais forte ainda, fazendo com que Eva viesse a duvidar da fidelidade e da bondade de Deus e começar a ter assim um pensamento egoísta, Tipo, por que eu não posso conhecer o que Deus conhece? Por que ele me priva do conhecimento? Talvez esse pensamento estivesse passando pela mente de Eva, gerando sentimentos de dúvida e ao mesmo tempo de necessidade de ser valorizada. Não sei exatamente, mas com certeza as palavras da serpente estavam mexendo com a mente de Eva de forma negativa. E o texto continua no verso 6 dizendo assim: quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Então aqui foi efetivada em Eva a intenção da serpente de enganá-la. Agora só faltava consumar, enganando o marido, Adão. E assim o texto continua: também ela o deu ao seu marido, que estava ali com ela, e ele o comeu. Então vejam, o diálogo foi, na verdade, entre a serpente e a Eva. Adão não entrou na conversa. Talvez ele tenha ouvido. E aí foi caindo também na tentação, Só de estar ouvindo ali. Desta forma, consumou-se a queda do ser humano. Pois Adão, ele que recebeu diretamente a ordem de Deus, mesmo antes de ter sido criada a sua mulher, ele foi omisso. Ele deixou o diálogo acontecer e caiu na mesma armação da diabólica serpente. Parando um pouquinho aqui para entender quem era essa serpente. O animal, serpente, claro, foi criado, dentre os demais que existiam na Terra, porém com uma capacidade surpreendente de astúcia.
né? E Eva naturalmente estava acostumada em ver as serpentes ali pelo jardim. Aparentemente, no mundo antes da queda, havia uma comunicação entre o ser humano e os animais, né? Pelo menos o texto nos mostra que a serpente se comunicava com eles. Não sei se falando mesmo ou mentalmente, mas enfim, essa serpente em particular estava sendo usada como corpo para Satanás, o anjo de luz que foi expulso do céu por se rebelar contra Deus. Isso podemos comprovar na Bíblia em Apocalipse, capítulo 12, verso 9, onde a gente lê: "E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado na terra e com ele os seus anjos." A sequência do texto de Gênesis 3 mostra a consequência imediata da primeira falha cometida por aqueles primeiros seres humanos. Então, no verso 7 nós lemos: "Então, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: 'Onde você está?' Ele respondeu: 'Eu te ouvi no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi.' Deus perguntou: 'Quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse?' O homem disse: 'Foi a mulher que me deste para estar comigo que me deu o fruto da árvore e eu comi.' Então o Senhor Deus perguntou à mulher: 'O que foi que você fez?' A mulher respondeu: 'A serpente me enganou e eu comi.'" Quanta coisa, né, mudou em um instante. O que nada acontecia antes da tentação passou a acontecer. Dúvida no coração sobre Deus e sobre a identidade deles. O desejo de ter sabedoria e conhecimento, assim como Deus, dando estímulo a orgulho, altivez, rebeldia. A vergonha de seus próprios corpos, que antes era tudo natural, né? Agora era estranho. Quem somos nós? O medo de estar face a face com Deus, que os visitava antes todas as tardes, até então. E agora eles estavam escondidos de Deus, do seu Criador, do amigo. Como assim? Como viver de agora em diante no jardim de Deus? O que fazer? Eles simplesmente estavam perdidos. A única coisa que eles conseguiram fazer foi arrancar folhagens e cobrirem suas vergonhas e fugirem de Deus ao invés de irem ao seu encontro. Eu creio que veio a eles o sentimento, sim, de arrependimento. Mas agora eles eram criaturas separadas da glória de Deus. Estavam contaminadas por algo que chama pecado. Erraram o alvo, pois se levantaram contra o seu Criador. Vejamos como que a personalidade mudou dos dois. O homem, que antes havia dito palavras maravilhosas em relação à sua mulher, dizendo que ela era osso dos seus ossos, carne da sua carne, ficou maravilhado com a companheira idônea que Deus criou a partir da sua própria estrutura. Agora a culpava pelo ocorrido. Ele diz: "A mulher que me deste, para estar comigo", tipo assim, eu não pedi, foi o Senhor que me deu e ela me deu o fruto. Será que podemos nos identificar com essa palavra de Adão, né? Na sociedade em que vivemos? Essa justificativa assim, sem fundamento? Cara de pau, né? Quantas vezes nós não assumimos nossa culpa diante de Deus e das pessoas e tentamos achar justificativas ou então jogar a culpa em outra pessoa, como Adão fez, né, na sua própria mulher. Ele recebeu a ordem, né, e que devia ter protegido sua mulher, né, para ela não cair no engano, mas ele não fez isso. Por que ele não assumiu, né? Por sua vez, quando Deus perguntou a Eva o que ela havia feito, ela realmente foi até sincera, né? Dizendo que a serpente a havia enganado, mas ela caiu no engano, duvidou de Deus e ainda foi lá e ofereceu ao marido e ele comeu.
Então os dois erraram o alvo, os dois pecaram, e como administradores da criação de Deus, acabaram abrindo o precedente para que Satanás intervisse nessa administração, usando pessoas que estivessem separadas de Deus, né? Que é assim que ele vem agindo. Mas então, perguntamos, era o fim do domínio de Deus sobre sua criação? Não, absolutamente. Todos, inclusive Satanás, está submetido à justiça do único e verdadeiro Deus. E Deus é fiel. Sua justiça é perfeita e não tem como ser violada, somente cumprida. Então vejamos a sequência do texto com o julgamento de Deus aos 3 réus, o homem, a mulher e a serpente. Começando pela serpente que iniciou toda a confusão, né? Verso 14. Então, o Senhor Deus declarou à serpente: por ter feito isso, maldita é você entre todos os animais de rebanho e entre todos os animais do campo. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, né, Deus declarou: multiplicarei intensamente as suas dores de parto. Com dores você dará à luz filhos. O seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Finalmente declarou ao homem: visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Ela lhe fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então vamos refletir sobre cada uma dessas 3 sentenças. A serpente passou a ser um animal que lembra Satanás, né? Não deve ter conforto, mas é provável. E Satanás não deve ter conforto, assim como, digamos, a serpente também não deve ter, né? Porque ela se arrasta pelo chão. Mas é provável que Satanás ele venha se deleitar em continuar enganando os seres humanos vulneráveis, separados de Deus, ou mesmo aqueles que não vigiam como Jesus ensinou e ficam à mercê das ciladas satânicas, como Eva ficou. É um ser espiritual, mas que consegue dominar corpos humanos que lhe dão abertura para isso, por meio da mente, dos pensamentos, sentimentos e atitudes. Assim, através do próprio ser humano, ele age. Age na criação de Deus, pois o homem lhe deu abertura para isso. Parte da autoridade dada ao homem por Deus, o homem deixou Satanás roubar. A serpente, enquanto animal, necessita ser restaurada ao seu original, mas por enquanto ela segue sendo um símbolo, né, do próprio Satanás, que a usou como um instrumento. Ela não pode conviver com o ser humano, vive se escondendo nas matas, em buracos de rochas ou no chão, longe de civilização, mas quando se depara com um ser, né, com um ser humano, ela pode ser fatal, né, aplicando o seu veneno, né, que é mortal, né, e antes ela era animal de rebanho, né, como Deus falou. Bom, e eu me lembro do texto bíblico que está na carta de Paulo aos Romanos, que diz o seguinte: a criação alimenta a esperança de ser, ela também, liberta da escravidão da corrupção, para participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Até agora, toda a criação geme e sofre dores de parto. Romanos 8, 20 a 22. Eu entendo que mesmo a serpente, como criatura de Deus, aguarda o dia da redenção em que todas as coisas serão restauradas em Cristo Jesus. Mas, para o espírito, Satanás não há chance. Jesus mesmo afirmou o que está registrado no Evangelho segundo João, capítulo 8, verso 44, onde Jesus diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus, nessa fala, ele se dirigia a pessoas hipócritas que diziam obedecer a Deus com palavras, mas suas atitudes eram todas contrárias à vontade de Deus.
Qual é então o destino desse ser mentiroso, enganador, incapaz de amar? A Bíblia diz em Mateus 25, 41 a 42, que é o inferno, preparado para ele e seus anjos, porque quando Satanás caiu, ele não foi sozinho. Já tinha enganado muitos outros anjos que tornaram-se submissos a ele, transformando-se em demônios. A Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 14, verso 12, revela a primeira identidade de Satanás, que era Lúcifer, um anjo de luz, mas ele caiu do céu por se rebelar contra o Criador. Bem, vemos que para este a sentença realmente é de morte eterna, sem chance. Vamos agora analisar as sentenças dadas ao homem e à mulher, os quais foram de certa forma vítimas do engano, né, da serpente, mas assim, foram fracos, eles não conseguiram vencer a tentação. Deus poderia, digamos assim, ter tirado a vida de Adão e Eva naquele momento mesmo, né? Mas ele fez o quê? Ele blindou a árvore da vida, né? Para que não fossem tentados, né? Que eles não fossem tentados a comerem dela e viverem para sempre naquela condição de queda. Então haveria esperança, será? Vejamos a continuação da sentença por outra culpa. Seu pecado causou a maldição de toda a terra. O pecado de Adão, principalmente, né, que foi quem recebeu a ordem de Deus, ele causou a maldição de toda a terra. Em consequência, ele teria muito trabalho e até dores físicas para conseguir alimentos. Então, olha, adeus jardim, adeus árvores frutíferas já plantadas e sustentáveis. Agora, fora do jardim, ele deveria lutar pelo seu sustento, né, o sustento da sua esposa, da sua família, que em breve iria crescer. A terra por si só brotaria espinhos, ervas daninhas, que atrapalhariam seu cultivo. Então não seria nada fácil. E ele iria viver assim até que seu corpo perdesse todas as forças e voltasse ao pó de onde veio. Ou seja, ele iria morrer fisicamente. A mulher. No caso da mulher, Deus disse que ela seria responsável por sentir as dores de gerar filhos, né? E ter seu desejo contra o seu marido, ou seja, ser dominada por ele, viver sob sua proteção e cuidado, mas será que ele poderia falhar? E ela também, em resposta, será que ela também poderia falhar? Acho que é fácil para respondermos isso, porque esse é o mundo, né, em que nós aprendemos a viver, não é mesmo? Nós sabemos, nós vemos que como as pessoas falham, né? Haja vista a condição que chegou, né? Família, o conceito e o contexto e a realidade, né, que muitas famílias vêm vivendo hoje. Bem, mas agora vem a parte da esperança. A parte que mostra o amor e a misericórdia de Deus e que realmente, né, mostra que o plano é perfeito e que sobrevive a isso aí que pareceu uma tragédia. Em meio à sentença feita à serpente, há um detalhe de ouro, pois Deus disse à serpente assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui, em uma linguagem poética e profética, Deus já dizia como tudo isso seria resolvido, pois no decorrer da história da humanidade, ou podemos chamar inclusive história da redenção, né, muitos povos se formariam na terra, mas haveria um povo específico que seria formado por Deus, que teria uma grande descendência, que dessa descendência haveria um que seria ferido no calcanhar por Satanás, mas teria a vitória final ferindo-o na cabeça. Essa é a parte do plano que se referem aos 3 R's, redenção, reconciliação e reino, né, que vamos estudar nos próximos episódios. Para encerrar o episódio de hoje, eu gostaria de trazer à tona uma pergunta que talvez você esteja se fazendo ou não, mas eu quero dizer aqui. Uma pergunta assim: por que Deus já não criou o ser humano sem a possibilidade de pecar? Ou será que após a restauração de todas as coisas, o ser humano reconciliado com Deus ainda terá chance de pecar?
Bem, eu gostaria apenas de comentar o que eu penso sobre essas questões, buscando entendimento na palavra de Deus. Primeiro, é fácil imaginar que se Satanás já tem seu destino traçado e passará a eternidade no inferno, longe da presença de Deus, de todos que se reconciliarem com Deus, não haverá mais engano, pois, como vimos, ele é o pai da mentira. Então a mentira e o engano foram gerados a partir dele. Não mais enganará os seres humanos. Por outro lado, a Bíblia nos revela na carta aos Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5, o seguinte: que mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Então, o plano de Deus é nos tornarmos mais do que criaturas, né? Que sejamos filhos adotivos. Portanto, Deus já sabia que ocorreria a queda. E assim, ele já tinha planos de nos adotar posteriormente, no decorrer da história. Outro aspecto é o que já falamos, né, vimos antes, que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, com capacidade de tomar decisões, ou seja, de escolher. Foi exatamente nesse aspecto que Satanás encontrou a possibilidade de aplicar seu veneno, enganando ao ser humano, fazendo-o tomar a decisão errada. Deus criou, sim, o homem à sua imagem e semelhança. Mas para ele se tornar perfeito, como Deus é perfeito, precisaria de atingir outros objetivos do plano perfeito, que é justamente o que vamos estudar mais para frente. O ser humano tem capacidade de escolher, e Deus lhes daria tudo o que fosse possível e até impossível para que ele viesse a escolher, fazer a melhor escolha da sua vida e ter por garantida a salvação da sua alma. Então nós vamos continuar refletindo sobre o plano nos próximos episódios, mas você já pode fazer a escolha certa agora mesmo, se ainda não fez. Porque nós não sabemos a duração da nossa vida. Fato é que a vigência desse plano para cada um de nós é o tempo em que vivemos nessa terra em corpo. Por isso, não perca mais nem um minuto. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Entregue a Ele o controle dos seus pensamentos. Satanás rouba, mas Jesus aceita o seu pedido para que tome conta da sua mente, da sua alma, do seu espírito, do seu corpo. Ele te ama, entregou a vida dele por você, por mim, por todos, na verdade. Mas, infelizmente, nem todos o aceitam. Não seja como os insensatos que não conseguem enxergar a salvação em Jesus. Então é isso por hoje. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida grandemente, que você faça a escolha certa. E no próximo episódio estaremos novamente aqui falando sobre a sequência do plano perfeito. Deus o abençoe e até lá.